A maioria das pessoas passa mais de 30 anos subindo a escada errada, fazendo as coisas erradas, tentando chegar ao lugar errado, apenas para perceber quando é tarde demais. Você finalmente pode aprender o processo certo para criar o que deseja em sua vida. É isso que estamos prestes a fazer aqui. Existem várias chaves principais que quero abordar neste vídeo. A primeira é anotar seus medos mais profundos e depois enfrentá-los. Isso pode ser um pouco assustador porque eu cresci com muita insegurança, muito medo no coração, na mente, e eu era uma criança muito ansiosa. Sempre senti que precisava ter certeza em um mundo de incertezas. Eu não sei se isso ressoa com você agora, se você sente que há momentos de incerteza na sua vida, incerteza em relação ao relacionamento, incerteza em relação às suas finanças, em relação à sua carreira, incerteza em relação à sua saúde. Há muitas pessoas enfrentando situações ruins no mundo em relação à sua saúde agora, mas você tem que estar disposto a anotar seus medos, seus maiores medos, e então enfrentá-los. Você não consegue levar a melhor quando o assunto são seus medos. Não é possível achar que é mais esperto. Não dá para analisar demais o medo. Você precisa incorporá-los e abraçá-los. No momento em que você enfrenta seus medos começam a desaparecer. Eu cresci muito inseguro e com muitos medos. E quando cheguei aos meus 20 e poucos anos, eu estava jogando futebol de arena. Eu quebrei meu pulso. Eu fiquei dormindo no sofá da minha irmã por 1 ano e meio após ter feito uma cirurgia, e estava me recuperando desse processo. Era 2007, 2008 nessa época. A economia estava desmoronando. Talvez alguns de vocês nem tivessem nascido ainda, mas a economia estava desmoronando. O mercado imobiliário estava explodindo de forma negativa, e havia tanta incerteza. Toda a minha identidade estava ligada a jogar futebol e ser atleta, e quando isso acabou por causa de uma lesão, eu não sabia o que faria. Eu não sabia o que faria em seguida. Meu pai também teve uma experiência de quase morte. Ele sofreu um acidente de carro onde outro carro atravessou o para-brisa do seu carro e o atingiu na cabeça enquanto dirigia. Ele esteve em coma por 3 meses e quando voltou e acordou do coma, ele não era a mesma pessoa. Ele nunca mais conseguiu trabalhar. Ele emocionalmente não estava realmente presente. Fisicamente, ele estava vivo, mas lutava física e emocionalmente. Ele não conseguia se lembrar. Então, toda vez que eu ia e falava com ele, eu tinha que dizer quem eu era, o que eu costumava fazer, o que ele costumava amar e o que costumávamos fazer juntos. E tinha que lembrá-lo da vida dele e da minha vida toda vez por muitos anos até ele falecer. Naquela época, eu estava no início dos meus 20 anos. Não tinha dinheiro, não tinha graduação. Estou quebrado fisicamente. Estou quebrado espiritualmente e emocionalmente. Minha identidade estava ligada à coisa em que eu era bom. E, portanto, isso está quebrado. E não tenho ideia do que vou fazer com o resto da minha vida. E há outro nível de incerteza. O medo tomou conta de todo o meu corpo, mas não de um jeito bom. Eu precisava aprender a lidar com o medo, passo a passo. Eu tinha medo de intimidade. Eu tinha medo do abandono. Eu tinha medo de falar em público. Eu tinha medo de me expor e ser ridicularizado. Todas essas coisas me impediram emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, financeiramente e no relacionamento. Em todas as áreas da minha vida, eu vivia com medo no início dos meus 20 anos. E assim, você provavelmente está muito mais avançado do que eu estava no início dos meus 20 anos, se você está nos seus 20 ou 30 anos. E levou algum tempo até eu me dar conta, enquanto ainda estava no sofá da minha irmã, sentindo o peso de tudo isso sobre mim, quando percebi, tenho que enfrentar isso. E até que eu enfrente todos os meus medos, eles nunca desaparecerão. Eu senti fisicamente a dor ao pensar na ansiedade em torno desses medos, todas essas coisas. E então, eu tive que enfrentá-los de frente. Demorei um tempo até finalmente fazer isso, porque é difícil atacar seus medos. É difícil enfrentá-los. Não é agradável. Não gostamos do desconforto de sentir vergonha, de falhar, de as pessoas não gostarem de nós por termos falhado em algo. Mas é isso que vai nos libertar. Então eu adoraria que você passasse 30 minutos escrevendo uma lista com os seus medos. Quero que você crie sua própria lista de medos e escreva seus maiores medos um por um. Para mim, na época, era falar em público, era participar de entrevistas de emprego, era ser rejeitado para oportunidades. Eu tinha medo de falar em público.
Tinha medo de dançar na frente de outras pessoas porque achava que iam zombar de mim. Sou um cara branco, alto e desengonçado. Quem conseguiria dançar estando na minha posição? Eu tinha todos esses medos diferentes. Eu tinha medo de desapontar meu pai. Eu tinha medo de desapontar minha família. Eu tinha medo de me desapontar. Então eu simplesmente escrevi meus medos. Fiz uma lista. Chamei de Lista de Medos. E um por um, eu enfrentei esses medos. E era uma lista bem longa. Mas eu comecei a classificá-los. Qual deles me deixa mais assustado? Qual é o meu maior medo? E comecei a enfrentar os maiores. Primeiro, um por um. Comecei a enfrentar esses medos. Todos os dias, durante 2 anos, eu estava enfrentando esses medos. E quando você puder criar essa lista e escrevê-la, primeiro de tudo você vai dizer, ok, não está apenas preso dentro de você emocionalmente ou psicologicamente. Você está colocando no papel para que possa olhar para isso e literalmente encarar isso. Quando você escreve algo e olha para isso. Você está olhando para isso. Você está encarando isso. E seus medos estão encarando você. Esse é um ótimo primeiro passo. A maioria das pessoas nunca faz isso. Elas nunca falam sobre seu medo. Apenas mantêm isso preso dentro delas. Quando você externaliza, seja falando ou escrevendo, você está permitindo a si mesmo olhar para isso e refletir. E agora você vai dizer, cara, isso parece assustador. Eu nunca poderia fazer isso. Isso é o que você tem que fazer. Isso é o que você tem que enfrentar. Seja o que for. Um medo meu ainda é falar espanhol em público. Então, no ano passado, segui meu próprio conselho. Tinha isso na minha lista de medos. Falar espanhol no palco. Eu aprendi a me comunicar no palco e superar o medo de falar em público, mas falar em outra língua, fico tão inseguro quanto a isso. Eu não sou tão bom. Ainda não descobri. Não sou fluente. Todos esses pensamentos, sabe? Mas eu disse, não preciso fazer um discurso de 1 hora no palco em uma língua que ainda não falo, mas posso fazer 1 minuto. Posso fazer 1 minuto no palco na frente de um público de língua espanhola? E foi isso que fiz há 1 ano. Fui pago muito dinheiro para ir ao México e falar em uma grande convenção para uma enorme empresa de lá. E eu sabia que eles tinham outros falantes de inglês vindo. Porque em diferentes países, geralmente eles trazem outros palestrantes importantes e terão tradutores. Então as pessoas usarão fones de ouvido. E eu sabia que ia falar inglês na maior parte do tempo no discurso, mas pensei, acho que seria muito importante se eu pudesse pelo menos começar com 1 minuto em espanhol. Então comecei a escrever meu discurso de 1 minuto. Comecei a praticar. Comecei a fazer todas essas coisas. E foi assustador. Juro pra você, não foi confortável. Mas a coragem de ser capaz de ser desaprovado, de cometer erros, ajuda você a superar seus medos quando age e os enfrenta. E eu quero que você escolha um pequeno passo hoje. Um passo desconfortável em direção a enfrentar seu medo hoje. Não faça um plano e diga, em 1 mês, vou começar a fazer isso. Você precisa agir agora. Há alguém na sua vida com quem você tem intenção de ter uma conversa que você tem medo? Ligue para eles, mande mensagem para eles, comece isso. Seja qual for o medo, vá com tudo no seu medo até que o medo desapareça. E eu falo sobre essa lista de medos e todo o processo de superar seus medos no meu livro, O Mindset de Grandeza, que é um best-seller do New York Times. E este é o livro que eu gostaria de ter lido há 10, 20 anos atrás. Este é o plano fundamental que eu gostaria de ter para me ajudar a descobrir cada medo, superar toda a dúvida e entrar no meu propósito e missão significativa. Eu explico tudo com exercícios neste livro. E também vamos colocar o link no vídeo abaixo. Mas quero que você enfrente seus medos até que eles desapareçam. Porque você ganha liberdade não evitando o medo, mas enfrentando-o. E é assim que nasce a clareza e a confiança. Mas é preciso coragem para criar essa clareza e confiança. Então, eu incentivo você a acessar sua coragem interior agora e tomar a ação assustadora neste momento. Eu te desafio, e ainda mais, quão corajoso seria escrever seu medo no comentário abaixo deste vídeo. Me conta, qual é esse medo? Você não precisa entrar em todos os detalhes se não quiser, mas apenas diga, tenho medo de conversas desconfortáveis. Tenho medo de falar em público. Tenho medo de colocar minha voz aí fora. Tenho medo de contar ao meu pai como ele realmente me faz sentir. Qualquer que seja o seu medo, coloque nos comentários abaixo, porque então você pode começar a enfrentá-lo e tomar medidas para superá-lo. Assim, a primeira coisa é anotar seus medos mais profundos, depois enfrentá-los.
Agora, a segunda coisa é identificar a fase da vida em que você está. Não tema a pausa, nem amaldiçoe a subida. Seu eu mais elevado está sempre na hora certa. Mais uma vez, não tema a pausa, nem amaldiçoe a subida, porque seu eu mais elevado está sempre na hora certa. E para dar 3 passos à frente, você tem que ir 3 passos fundo. Meu amigo, Jay Shetty, disse isso em um episódio do podcast, e eu adoro isso. Porque algumas pessoas dizem, você sabe, para avançar 2 passos, você tem que dar 1 passo para trás. Mas eu gosto de dizer que você realmente tem que se aprofundar no que está trabalhando para poder subir mais alto. Temos que construir a base cada vez mais profunda para ter a força de acelerar para cima. Porque se a fundação estiver apenas na superfície, se estivermos apenas na superfície, só podemos ir até certo ponto. Mas quanto mais fundo você está enraizado em uma base de força, de coragem, de moral, de valores, de integridade, mais e mais fundo você vai. Quanto mais forte você se agarra à fundação. Suas raízes se entrelaçam com a verdade e a vida, e isso permite que você decole. E não importa o que venha no seu caminho, que adversidade, que desafio, que dor, que obstáculo, você só vai se curvar. Você não vai quebrar, porque você está tão profundamente enraizado na verdade, força e coragem em suas raízes. Isso é uma coisa importante. E há diferentes fases na vida. Precisamos entender em que fase estamos. Quero que você reflita sobre em que fase você está agora. Quando estava nos esportes, quando criança, futebol é um ótimo exemplo, sempre há 4 estações. As pessoas acham que só existe uma estação. Não, existe uma pré-temporada. Lembro-me de quando tinha 15 anos, joguei futebol pela primeira vez. Eu comecei tarde no esporte. Minha mãe não me deixava jogar porque não queria que eu me machucasse. Acabei quebrando o pulso e as costelas, e fazendo todo tipo de dano ao meu corpo quando estava na escola e na faculdade. Mas ela não queria que eu jogasse, porque não queria que eu me machucasse. E eu comecei quando tinha 15 anos. Eu estava no 2º ano do ensino médio, e tive uma experiência incrível jogando futebol americano na escola. Foi muito difícil, no entanto, aquele primeiro ano. Tantas jogadas. Sabe, era como se fossem milhares de jogadas que eu tinha que memorizar. Foi como se fosse escola, porque era um desafio mental. Então a parte física, o calor em St. Louis, onde eu estava morando e estudando na época. Eu estava jogando em St. Louis, Missouri. Era um calor enorme no verão. Então tivemos uma pré-temporada, que foi como um campo de treinamento de 2 semanas. Fazíamos 3 sessões por dia naquela época. Isso foi antes de haver regulamentos. Então eles nos faziam trabalhar como cães, o dia todo no calor. De manhã cedo, à tarde e à noite. Foi difícil, mas criou uma base, fortalecimento. E houve uma pré-temporada onde você tira todos os erros do caminho. Você aprende, se conecta com o time, constrói relacionamentos, cria laços, todas essas coisas. E você se prepara, certo? Essa é a pré-temporada. Depois você tem a temporada. Esta é a temporada regular de futebol. Normalmente você joga 10 jogos na temporada. E a cada semana você tem metas e está tentando ganhar toda semana. E chegar à próxima temporada, que é a temporada de playoffs. E é aqui que tudo bem. Chegamos aos playoffs? Agora estamos aqui. Agora é quando colocamos a pré-temporada e a temporada. Todo o nosso conhecimento, todas as nossas experiências, tentamos maximizar tudo isso e refinar a nós mesmos, nossos talentos e nossos dons como equipe, para chegar aos playoffs e esperançosamente ganhar o campeonato. Há apenas um campeão no final de cada temporada. Em termos de esportes, existe apenas um vencedor final. Mas então, depois dos playoffs, você tem a pós-temporada. E é isso que eu digo ser a 4ª estação. Existem 4 estações em um ano, e você tem inverno, primavera, verão e outono. Mesma coisa com esportes, mesma coisa com relacionamentos às vezes, mesma coisa com sua carreira às vezes, ou um negócio. E você tem que estar pensando, em que temporada estou eu agora? E a melhor coisa sobre a pós-temporada, porque é o momento em que você se pergunta e reflete. Ainda quero continuar fazendo isso? E um grande exemplo disso. Eu joguei beisebol minha vida toda. E no meu 3º ano, indo para o último ano, depois da temporada de beisebol na primavera, eu estava tipo, sabe o quê? Acho que o meu tempo no beisebol acabou. Acho que já passou meu tempo. Não aproveitei tanto nos últimos anos como costumava. Não vou jogar beisebol universitário. Então decidi no meu último ano, na pós-temporada, tipo, isso não é mais para mim. Foi uma ótima jornada. Foi uma ótima fase da vida.
E eu amei e aprendi muitas lições com isso e me diverti muito. Mas agora estou indo fazer outra coisa. Você tem que se perguntar, em que fase de vida você está? Então eu adoraria que você tentasse isso. Mais uma vez, por alguns minutos no seu diário, eu quero que você apenas escreva: em que fase da vida estou? Estou em fase de aprendizado? Estou em fase de construção? Estou em uma fase de descanso ou de cura? E dependendo do que você está falando, na sua carreira, no seu negócio, no seu relacionamento, na sua saúde, numa paixão, num hobby ou qualquer outra coisa, onde estou? Estou aprendendo, construindo, descansando ou curando? Em que fase você precisa estar agora? E o que precisa terminar na sua vida para que o próximo capítulo possa começar? Porque só podemos lidar com uma quantidade limitada. Sabe, neste momento, estou em uma fase de construção da School of Greatness. Estou aprofundando as bases para que possamos chegar mais alto, servir e alcançar mais pessoas. Estou em uma fase de criação e criatividade. Estou criando mais episódios solo para servir e me conectar com você. Nós acabamos de lançar, nos últimos 2 anos, uma espécie de maratona de livros. Eu escrevi O Mindset de Grandeza, que é o livro que eu gostaria de ter lido há 10, 20 anos. E há alguns meses, nós lançamos Ganhar Dinheiro é Fácil, para ajudar você a criar um relacionamento mais profundo com o dinheiro na sua vida, para que você possa expandir sua abundância financeira. Então eu acabei de terminar isso. 2 livros em 2 anos. É uma grande temporada. Agora estou fazendo uma pausa na escrita de livros e estou me dedicando ao máximo no negócio de conteúdo e construção. E também na minha jornada no handebol, tentando ir para as Olimpíadas. Voltando para o time nacional de handebol masculino dos Estados Unidos para participar das Olimpíadas em 3 anos. E essa é a temporada em que estou agora. Também estou casado agora. Sabe, minha esposa está grávida, então há uma fase que está chegando e eu tive que deixar certas coisas de lado. Tive que dizer não a certos relacionamentos que não estavam mais me apoiando. Nesta nova fase, precisei recusar muitas ótimas oportunidades que surgiram apenas para ter o tempo e o espaço para pensar criativamente, servir a você, ao público e à comunidade, cuidar da minha saúde em diferentes níveis, preparar-me fisicamente para essa jornada de 3 anos. Esta é uma nova fase em que estou. Então, eu quero que você escreva em que estação você precisa estar e também o que precisa terminar para que o próximo capítulo possa começar. E você pode escrever parte disso nos comentários também. O que precisa acabar na sua vida para que o próximo capítulo possa começar? Porque se você está segurando relacionamentos passados, você está segurando emoções passadas que não te servem mais, você está em uma carreira que está meio que sugando sua energia, do que você precisa abrir mão? Algumas coisas podem ter um fim. E tudo bem. E não importa a estação em que você esteja, a única coisa que deve ser constante é viver com gratidão. É algo de que falo em O Mindset de Grandeza, e é um dos princípios da minha vida. Nem sempre foi assim, mas na última década tenho dito que é uma constante. Não significa que eu vivo cada momento com gratidão perfeita e estou sempre nesse estado positivo, mas eu tento estar nesse estado com a maior frequência possível. E gratidão e generosidade são o caminho para a abundância. E quanto mais você entra na gratidão, mais você entra na generosidade, e mais você aprecia a vida que você tem agora, sabendo que mais está por vir, então a abundância seguirá. Logo, a principal lição aqui é que a clareza vem da pausa, não da pressa. Conhecer a sua temporada ajuda a evitar perder anos avançando na direção errada. Então, este é o fim do segundo ponto-chave, que era identificar a temporada em que você está. E novamente, em que temporada você está agora? Digite abaixo. Você está em uma pré-temporada? Você está em uma temporada agora? Você está em uma pós-temporada ou nos playoffs? Vá em frente e digite isso agora. E compartilhe mais nos comentários abaixo. A terceira chave, que é enorme, é mudar de eu para nós para uma ação orientada por propósitos. Porque você não precisa de mais motivação. Você precisa de mais significado. Deixe-me dizer isso novamente. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de mais significado. Porque quando estamos motivados pelas coisas erradas, elas eventualmente se tornam sem significado quando as realizamos. Motivação é para quem quer sucesso. Disciplina é para quem quer significado. Ufa, cara! Eu costumava estar motivado por tantas coisas erradas. E isso não significa que eu tinha más intenções para tudo. Eu estava apenas motivado a ganhar dinheiro. Estava motivado a entrar em um relacionamento.
mas era mais por medo, não era por propósito. E há uma diferença. E eu tinha essas duas coisas. Eu tinha dinheiro e tinha relacionamentos por medo, e eles nunca foram satisfatórios. Não foi satisfatório até que encontrei significado no serviço. Como posso ser útil no meu relacionamento? Como posso ser útil no meu negócio para que ele seja mais gratificante e recompensador, em vez de focar apenas na realização? Porque a verdadeira disciplina emerge quando você se conecta a uma missão significativa além do seu ego, quando se concentra no serviço aos outros. Eu falo sobre como encontrar sua missão significativa em O Mindset de Grandeza. Mais uma vez, se você sentir que não tem um propósito na vida, se você sente que está sem propósito, sem significado, que não está claro sobre o que deveria estar fazendo, ou sente que está preso em um padrão há 1 ano ou anos no seu relacionamento e na sua carreira, e isso não está trazendo as recompensas, os frutos, a realização que você deseja, então é hora de refletir sobre o que é sua missão significativa. E não significa que você não possa criar isso na sua carreira atual, no seu relacionamento atual. Não significa que você precise destruir tudo na sua vida. Não é isso que estou dizendo. Mas leia o livro, O Mindset de Grandeza, e faça os exercícios para descobrir qual é a sua missão significativa. Quando você faz isso, puxa, tudo começa a se destravar. Você começa a criar limites com as pessoas em sua vida que não apoiam sua missão significativa. Você sabe quando dizer sim e quando dizer não a algo porque ou se alinha com sua missão ou não. Em vez de apenas dizer sim e estar disponível para todos, você é claro e protege sua energia. Protege a si mesmo e seu tempo para servir à missão, o que criará a versão mais autêntica de você no processo, para depois conseguir espalhar suas habilidades e sua capacidade de compartilhar sua energia com mais pessoas. Você fará um trabalho melhor na sua carreira. Você será mais criativo. Você terá relações melhores com seus amigos. E não é isso que você quer? Você não quer ter uma riqueza de vida mais profunda? Todos nós queremos isso. E, novamente, não estou dizendo que todos os dias, a cada momento, sua vida será perfeita e tudo será incrível o tempo todo. Não é assim. Você vai passar por um desafio. Eu passo por um desafio. Pessoas que conheço passam por um desafio. É normal. Mas quando você está enraizado em uma missão significativa, quando há um desafio, você não vê isso como algo ruim. Você vê como uma oportunidade. Você diz, esta é uma oportunidade de mergulhar mais fundo na minha missão significativa, de servir, de descobrir como posso usar meus dons únicos e minha criatividade para agregar mais valor. E você fica menos abalável. Então é isso que eu quero para você. Eu quero que você tenha clareza sobre sua missão significativa. Então faça a si mesmo esta pergunta: quem sofre na minha vida se eu continuar pequeno? Quem sofre na minha vida se eu me esconder? Quero que você escreva o nome de 3 pessoas, ou grupos de pessoas, que se beneficiariam da sua coragem de agir hoje, da sua coragem de abraçar seu propósito hoje. Isso não significa que tem que ser o mundo, mas quem da sua família se beneficiaria se você parasse de se esconder? Quem no seu grupo de amigos se beneficiaria se você deixasse sua luz brilhar mais de forma consistente? Quem na sua comunidade, sua cidade, sua empresa, sua escola, talvez seja seu país, talvez seja o mundo, quem se beneficiaria se você realmente se comprometesse totalmente com o que era a sua missão significativa? Anote para você mesmo. Você pode colocá-lo no chat deste vídeo. Você pode anotá-lo e compartilhá-lo com você mesmo também. Cara, eu sei que há uma pessoa que se beneficiaria, e essa pessoa é você. Se você se dedicar totalmente à sua missão significativa, não significa que será fácil. Isso não significa que as pessoas vão gostar, mas você deve ser a pessoa que mais ama isso, porque é o que você deve fazer nesta fase da vida. Propósito não é encontrado no isolamento, é forjado no serviço. Então pare de perguntar o que você quer do mundo e comece a perguntar o que o mundo precisa de você. Parte da minha missão é servir 100 milhões de pessoas toda semana, para ajudá-las a melhorar a qualidade de vida. Isso é o que estou aqui para fazer através do meu serviço com a plataforma The School of Greatness. E é algo do qual me orgulho de fazer todos os dias. Eu acordo e estou animado para servir. Isso não significa que todo dia é fácil. Isso não significa que não existem desafios ou coisas que eu não goste de fazer. Isso é normal. Mas a missão mais profunda é clara: serviço. Como servimos? Ajudamos as pessoas a melhorar a qualidade de vida.
De que formas fazemos isso? Criamos conteúdo, criamos mídia, escrevemos livros sobre mentalidade, saúde e bem-estar, relacionamentos, dinheiro, espiritualidade e outros temas importantes sobre a vida que podem ajudá-lo a se tornar melhor. Por que eu fiz isso? Porque estava lutando na minha vida e precisava de sabedoria, então saí e procurei as mentes mais brilhantes e as entrevistei para mim mesmo. E assim criei um pacote em torno disso para compartilhar com você gratuitamente. E isso tem sido parte da minha missão nos últimos 12 anos e meio. E as coisas evoluirão de acordo com a minha fase da vida, e também com a fase da vida da tecnologia. Esta plataforma evoluiu com base nas redes sociais, com base no consumo do que as pessoas procuram. E você tem que estar disposto a continuar a se adaptar às estações da sua vida e estar ciente de em qual estação você está, para que possa se dedicar à sua missão e servir nessa estação. Então, novamente, mude de eu para nós, para uma ação orientada por propósito. Ponto número 4. Pare de perseguir o sucesso. Comece a se curar. Você pode conquistar tudo e ainda se sentir vazio, porque sucesso sem propósito é apenas um tipo de fracasso mais barulhento. Grandeza é Servir, Transformação. Não temer. progresso, Inspiração. ambição. Ser grato pelo aqui e agora. O crescimento real acontece quando está em comunidade, numa sala cheia de pessoas que te apoiam a se tornar sua melhor versão. E se isso é algo que você está procurando, então não deixe de se juntar a mim no Summit of Greatness, ao vivo no icônico Dolby Theatre, em Los Angeles, lá em Hollywood, nos dias 12 e 13 de setembro. Temos palestrantes incríveis vindo este ano, como Gabby Bernstein, Brandon Burchard, Dra. Tara Swart e muitos convidados e artistas surpresa. Estava muito animada para vir aqui e encontrar meu propósito, e acho que encontrei. A cada palestrante de hoje, me senti cada vez mais inspirada. Tem uma energia diferente no ar. Não deixe de comprar seus ingressos agora em lewishouse.com/tickets. Mal posso esperar para te ver no Summit of Greatness deste ano. Deixe-me repetir isso novamente para as pessoas no fundo. Você pode alcançar tudo e ainda se sentir vazio, porque sucesso sem propósito é apenas um tipo de fracasso mais barulhento. E eu não senti que poderia ser autêntico até que estivesse me curando em um nível de autenticidade internamente. E isso pode soar um pouco estranho para você. Ok, eu não posso ser autêntico a menos que eu comece a me curar. Eu acho que isso é verdade, porque você não pode expressar totalmente sua personalidade autêntica e ser você mesmo de um lugar ferido. Então você está expressando uma personalidade ferida, está fragmentada, está desequilibrada, está desalinhada. Porque quando estamos criando um senso de integridade dentro de nós, um senso de paz, um senso de cura dentro de nós, então estamos alinhados com o nosso eu mais verdadeiro, porque você deve ser curado e inteiro. Você não é feito para ser fraturado e inseguro. Você deve encontrar a cura interior e a plenitude em sua personalidade. Então, quando você cria a partir de uma ferida, pode até conseguir construir algo, pode até fazer algo legal, mas o sucesso disso não vai te fazer sentir completo. Isso ressoa com você? Isso faz sentido? Deixe um sim se isso faz sentido para você. Muitas pessoas incríveis criaram a partir de um lugar ferido. Artistas, músicos e atletas criaram a partir de um lugar ferido e foram motivados a realizar coisas incríveis e conseguiram. Eu também fiz essas coisas. Mas isso não significa que eu estava realizado. Não significa que eu tinha uma sensação de plenitude ou paz depois de realizar essas coisas. Na verdade, foi mais destrutivo quando consegui. Ter mais dinheiro era melhor. Ter mais visibilidade era melhor. Mas ter uma ferida mais profunda por causa disso não é bom. Você ainda tem que fazer o trabalho e ainda tem que se curar. Eu não me sentia pronto para escrever O Mindset de Grandeza. Este é o livro que eu gostaria de ter escrito há 20 anos. Isso é como tudo o que eu gostaria de ter tido no ensino médio, na faculdade, nos meus 20 anos. Poxa, nos meus 30 anos. Eu gostaria que toda a sabedoria que eu tinha pudesse ter vindo através deste único livro, porque são 12 anos de entrevistas com as principais pessoas do mundo, destilando tudo no O Mindset de Grandeza. Tudo o que eu gostaria que a escola me ensinasse está neste livro como uma plataforma para iniciar minha jornada em busca de propósito, realização e significado na vida. Mas eu não sentia que estava pronto para escrever O Mindset de Grandeza.
até que tivesse feito o trabalho interno para curar os abusos e traumas do passado. E eu me recusei a construir a partir de uma base quebrada, porque eu já tinha feito isso muitas vezes no passado, e isso era muito significativo para mim para fazer dessa maneira. Então, criar a partir de um lugar ferido levará à autodestruição. Então eu quero que você tente isso. Em vez de correr atrás da sua próxima conquista, passe alguns minutos hoje em profunda autorreflexão. Ou vá à terapia para tratar uma das feridas que continuam ressurgindo. Uma das feridas que impede você de se diminuir, de duvidar de si mesmo, de se sabotar, de se limitar ao que é possível em um relacionamento, na sua carreira, nas suas finanças, na sua saúde. Há algo que está bloqueando você do próximo nível de abundância em você, da versão maior de você. Algo está bloqueando você. E reflita sobre isso hoje. Fale com um amigo que te conhece bem e peça feedback. Vá a uma sessão de terapia. Converse com um padre e peça apoio. Não é fraqueza pedir apoio, é sabedoria. Sucesso sem cura leva ao vazio. Cure-se primeiro, depois você pode construir. E isso apoiará tudo em sua vida. Então pare de buscar o sucesso. Comece a curar primeiro. A quinta coisa é refletir sobre seus padrões passados e então reescrevê-los. Porque não é a vida que é ruim, são as suas escolhas. E no momento em que você reescreve seus padrões, sua vida se reescreve. E isso é um grande lembrete para você, porque repetimos padrões de familiaridade até enfrentá-los. Continuamos revivendo os padrões do passado, as memórias do passado, as emoções do passado. Continuamos repetindo esses padrões até os enfrentarmos, até os abraçarmos e consertarmos e curarmos e criarmos paz interior. Nós vamos continuar revivendo essas coisas porque ainda não nos curamos delas. E repetidamente, atraí relacionamentos na minha vida que me faziam sentir preso. Eu sempre me senti preso em relacionamentos íntimos. E só quando comecei a ver o padrão e as raízes do meu condicionamento de infância, comecei a criar novos. E no final, sabe, depois de 3, 4, 5 relacionamentos de longo prazo, onde eu ficava tipo, cara, porque eu sempre sinto como se estivesse preso e alguém estivesse, tipo, me sufocando nesse relacionamento, metaforicamente falando. Ninguém me machucava fisicamente, mas eu sentia como, era apenas como um peso pra mim. Eu fiquei tipo, bem, eu sou o denominador comum de todos os relacionamentos, então não posso culpar essas outras pessoas com quem estive. Deixe-me enfrentar a mim mesmo, deixe-me refletir mais profundamente, deixe-me ir à terapia, deixe-me começar a curar e criar essa paz dentro de mim antes de entrar em um novo relacionamento. E quando comecei a fazer isso, cara, me sinto livre agora. Sinto paz agora. E isso me permitiu ter o espaço para entrar na próxima fase. Então, por alguns minutos, quero que você tente algo para mim. Quero que você responda, escreva no diário, num pedaço de papel, de qual padrão estou cansado de repetir. Do que você está cansado de repetir na sua vida? Escreva isso. Talvez seja estar em um relacionamento ruim após o outro. Talvez seja, você sabe, estar endividado e lutando financeiramente, ou encontrando empregos que você não gosta. De qual padrão estou cansado de repetir? Qual crença mantém isso vivo nesse padrão? E também, qual novo comportamento eu posso tentar esta semana para interrompê-lo? Você pode tentar um novo comportamento, mas também precisa refletir sobre a ferida ou a dor que faz você ficar preso nesse comportamento. Seu futuro não é ditado pelo destino. É escrito pelos padrões que você está disposto a enfrentar e reescrever hoje. Não é a vida que está presa, são suas escolhas. Mais uma vez, no momento em que você aprende a reescrever seus padrões, sua vida se reescreve. Esse é o número 5. Reflita sobre seus padrões passados, depois reescreva-os. Número 6 é grande. Comece antes de se sentir pronto, porque a clareza vem da ação. E se você está esperando por um sinal para começar, ele nunca virá. Clareza vem da ação, não de permissão. Quando eu cresci, eu era inseguro. Eu estava com medo. Mas eu fazia de qualquer maneira. Eu agia de qualquer maneira, mesmo quando estava com medo, mesmo quando duvidava de mim mesmo. E eu acho que muitas das razões pelas quais eu fiz isso foi porque eu era apenas meio ingênuo. E eu vou dizer,
eu sou um pouco ingênuo. E eu só pensava tipo, ok, eu tenho que conseguir descobrir isso. Essa coisa está me aterrorizando. Estou com medo, estou nervoso, mas eu preferiria fazer tudo o que eu pudesse para superar esse medo e ter 0 amigos do que ter amigos falsos e viver na insegurança. Então eu estava tipo, eu só quero ficar bem comigo. Agora, eu também queria amigos. Queria que as pessoas gostassem de mim. Eu não gostava de ser zoado ou de passar vergonha. Esse era um medo meu, o medo do julgamento. Mas eu acho que a ingenuidade dentro de mim me permitiu agir. E eu temia falar em público. Eu temia. Eu não conseguia ficar na frente de um grupo de pessoas sem gaguejar e tropeçar, sem suar nas axilas. Era aterrorizante. Eu temia isso e sentia que a maior coisa era que eu não era inteligente o suficiente. Não sou inteligente o bastante para estar no palco falando para este grupo. Minha voz não importa. Eu não tenho o conhecimento, a inteligência. Não tenho as habilidades. Não sou tão carismático quanto outras pessoas que falam. Eles sabem mais do que eu. Eles... Todas essas coisas. Isso, simplesmente me consumia. E eu sempre duvidei da minha capacidade porque, eu não achava que tinha nenhuma habilidade. Mas o que eu fiz foi, porque eu sentia que era o pior orador do mundo, encontrei um coach que me deu alguma orientação. E ele me disse, participe do Toastmasters e faça isso 1 semana de cada vez. Vá toda semana por 1 hora e pratique. Faça isso por 1 ano e volte para mim no final do ano. E toda semana você tem que se comprometer a levantar e falar toda semana no Toastmasters. E foi isso que eu fiz. Dei longas palestras. Fiz discursos de 60 segundos. Fiz de tudo. Apenas me levantava e me apresentava. Tudo o que eu precisava fazer, eu levantava e tomava as ações toda semana. E essas ações toda semana me deram coragem, me deram confiança, me deram habilidades que eu pude então subir nos palcos. E eu me lembro que recebi $500 pelo meu primeiro discurso. Depois, $1.000. Depois foi $2.500. Depois foi $5.000. Depois foi $10.000. Eu pensei, oh meu Deus, $10.000 para falar por 45 minutos. Isso é loucura. Então foi $15.000, depois 20, depois 25, e isso me deixou perplexo. Eu disse, $25.000 é mais do que eu ganhei em 1 ano inteiro alguns anos atrás. Isso é inacreditável. Agora, claro, eu era motorista de caminhão e segurança nos fins de semana, ganhando $250 por semana como caminhoneiro e segurança, ganhando talvez $150 em um fim de semana. E eu estava apenas correndo para ganhar dinheiro. Mas eu fiquei tipo, cara, em 1 hora falando, ganhei $25.000. Isso me surpreendeu. E isso foi quando eu estava na casa dos 20, certo? Eu estava na casa dos 20 e poucos anos quando isso aconteceu. Então eu disse, uau! E se eu não agisse contra esses medos? E se eu não fizesse aquela lista de medos e escrevesse tudo isso? E se eu não tivesse um treinador e mentor para me guiar, me dando as ferramentas e os passos de ação para tomar no próximo ano? E se eu não aparecesse toda semana? E se eu permitisse que aquele medo, aquela insegurança, aquela dúvida, aquele julgamento que me seguraram, que me fizeram jogar pequeno? Onde eu estaria hoje se eu continuasse jogando pequeno em vez de começar pequeno e construir com consistência ao longo do tempo? $25.000, acredite ou não, foram para $30.000. Então eu disse, e se eu apenas cobrasse $50.000? Será que alguém diria sim? E eles disseram. E eu apenas pensei, meu Deus, $50.000 por 1 hora de discurso? Isso é mais do que a maioria das pessoas ganha em 1 ano ao redor do mundo. Foi quando a perspectiva realmente me atingiu. Eu não sou mais inteligente. Eu não sou mais talentoso. Eu estava no fundo da minha turma durante toda a época da escola. Todo mundo com quem estou falando é mais inteligente do que eu. Todo mundo com quem eu estou falando tem mais habilidades, mais talento do que eu. É mais bonito do que eu, é mais saudável do que eu, mas eu estava disposto a ter a coragem de dominar um conjunto de habilidades, de aprender a falar no palco e superar o medo. E eu simplesmente continuei tentando. Eu continuei tentando. Eu continuei trabalhando. Eu continuei criando esse conjunto de habilidades. E ainda não sou o melhor orador que posso ser. Eu ainda posso melhorar. Ainda há pessoas que olho e penso, uau, eles são tão carismáticos. Eles são tão engraçados no palco. Eles têm suas pesquisas, têm estatísticas, têm, adereços que usam para cativar o público. Estou longe disso. Eu ainda não me vejo onde sou capaz de estar. E sei que tenho um longo caminho a percorrer para chegar lá.
Mas 50 se transformou, acredite ou não, em 100 mil dólares por discurso. E agora me lembro de pensar, oh meu Deus, 100 mil dólares por uma hora. Estou muito grato. Sou muito abençoado. Mas não foi antes de passar 10 anos treinando falar em público e fazendo muitos discursos todos os meses durante esses anos. Então, virou 150 mil dólares por discurso e agora está em 200 mil dólares. E eu apenas pensei comigo mesmo, se em 2008 eu não estivesse disposto a fazer isso. Quando foi isso? 17 anos atrás. Isto são 17 anos de ações consistentes semanais, superando medo e insegurança, para desenvolver um conjunto de habilidades para poder criar esse tipo de oportunidade financeira. E não estou dizendo que você poderia fazer isso da noite para o dia por si mesmo. Você sabe, você não pode passar de não ser capaz de falar na frente de algumas pessoas para ganhar 150 mil dólares em uma hora. Não estou dizendo que isso é algo sem esforço. Mas eu sei que quando você começa e enfrenta seus medos, pode criar mais oportunidades para si mesmo nesta fase da sua vida, seja qual for. E para mim, aqueles primeiros 500 dólares e depois 5 mil dólares foram um salto enorme na minha vida. Isso realmente me surpreendeu e fiquei muito grato e abençoado pela oportunidade. Mas eu sei que se eu não tivesse agido e superado o medo, isso nunca teria acontecido. E hoje, eu não teria essa oportunidade. Então, quero que você escolha algo que você está esperando para estar pronto. Quero que você tome uma ação imperfeita esta semana sobre isso. Agende o tempo com um coach e haja. Envie um e-mail para alguém. Lance um blog. Lance um YouTube. Escreva uma postagem online. Apresente a ideia, seja o que for. Porque a clareza não precede a coragem. Ela a segue. Então, comece antes de se sentir pronto. E a clareza vem da ação. E a última chave para isso é usar o teste do espelho. Isso vai importar em 30 anos? Daqui a 10 anos, você nem vai lembrar dos nomes deles, mas nunca vai esquecer os sonhos que você desistiu por causa deles. Uau! Eu não sei você, mas ainda há nomes de crianças que eu lembro da época do ensino fundamental. Até mesmo no ensino secundária, porque fui escolhido por último no recreio para 2 times em um jogo de queimada uma vez. E 2 pessoas escolheram. Eram os capitães e escolheram os jogadores um por um. E nunca vou esquecer disso, porque havia 2 meninos na classe. E eles foram um por um, escolhendo todos os meninos da turma. E esta era uma aula mista de cerca de 30 crianças, certo? 15 meninos, 15 meninas. E eles foram escolhendo um por um, todos os meninos. E então, eu sou o último menino de pé na classe. Eu me lembro de me sentir muito triste e para baixo porque eu estava prestes a ser o último menino escolhido. Aí algo aconteceu. A próxima pessoa que escolheu uma menina em vez de mim. E eu pensei comigo mesmo, meu Deus, a humilhação, o constrangimento. Você sabe, imagine estar no recreio no parquinho, e eles estão escolhendo meninos e de repente, eles pulam você. E eles escolhem a próxima garota, e a próxima garota, e a próxima garota, até chegar nas 2 últimas pessoas. Sou eu, e você sabe, uma menina pequena, a pior atleta da escola. E eu. Eu lembro de ter me sentido humilhado, parado lá pensando, por favor, me escolham, por favor, me escolham. Certo? Tipo, já estou humilhado. E então eles escolheram a menina por último. E eles nem me escolheram. Eu apenas fui até a próxima pessoa que tinha a última escolha. Então nem chamaram meu nome. É assim que eu era insignificante na 3ª série. É assim que eu era não atlético. É assim que eu era um ninguém. É assim que, você sabe, eu estava neste momento totalmente invisível. E eu lembro de me sentir tão humilhado. Eu estava tão humilhado. E por qualquer motivo, houve tipo um fogo que acendeu em mim. Eu admito, eu estava bravo. Mas era um fogo. E eu fiquei tipo, eu nunca mais serei escolhido por último novamente. Nunca. Nunca. E isso se transformou em pensar, como posso ser útil? Como posso ser valioso? Como posso ser lembrado? Como posso agregar mais valor? E se eu for escolhido por último na vida e algo assim, tipo, não é grande coisa porque estou bem comigo mesmo agora. Mas naquele momento, isso acendeu, tipo um fogo dentro de mim para dizer, é assim que as pessoas me veem. Mas talvez seja, na verdade, como eu me vejo. E se eu começar a me tornar mais confiante comigo mesmo, mais satisfeito comigo, menos inseguro,
desenvolvendo habilidades, tendo coragem. Então, se as pessoas me escolherem ou não me escolherem, eu vou. Eu vou ficar bem comigo porque eu escolho a mim mesmo, porque eu nunca me escolhia naquela época também. Então, eu amo isso. Em 10 anos, você nem vai lembrar dos nomes deles, mas nunca esquecerá os sonhos que você abandonou por causa deles. E felizmente, eu não desisti dos meus sonhos. Felizmente, eu não disse, eu sou um ninguém e ninguém me ama. E por que eu? E eu vou desistir da vida e apenas me diminuir e ficar preso. Eu me expus constantemente. Enfrentei a vergonha e a humilhação em todas as áreas da vida. E isso desenvolveu caráter, coragem, habilidades e competência na minha vida. Mas se eu permitisse que aquelas pessoas fizessem com que eu me diminuísse, então eu não estaria aqui onde estou hoje. Então é um bom lembrete. Em 10 anos, você nem vai se lembrar dos nomes deles, mas nunca vai esquecer os sonhos que você desistiu por causa deles. Agora, eu fui com tudo naquele jogo de queimada. Eu fui, peguei a bola primeiro. Eu estava apenas, jogando em cada criança. Eu tirei todas as crianças naquele jogo. E eu estava eu vou te provar que você está errado, certo? O que também não é uma coisa boa. Não é bom provar que as pessoas estão erradas. É sempre melhor provar que você está certo e provar que seu eu mais elevado está certo. Você até pode ir longe tentando provar que as pessoas estão erradas. E isso me deu muito combustível. Eu estava pensando, vou mostrar para esses garotos, blá, 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 blá. Mas nunca é bom no final quando você está fazendo algo por raiva, por ressentimento, por frustração, de provar que as pessoas estão erradas. Assim, você sempre quer aprender como provar que seu eu superior está certo. E como pode se inclinar para isso? E houve um discurso. Do Wayne Brady. É verdade. Tivemos Wayne Brady no programa. Ele é um artista talentoso e dotado, dançarino, cantor, comediante. De quem é a linha afinal? E ele veio ao programa e nós conversamos sobre a vida dele e... ele fez um discurso há alguns anos. Talvez tenhamos um link para isso e eu vou te mostrar esse discurso. Vamos colocá-lo aqui. Onde ele fez? Um discurso de premiação por algo. E no final ele mencionou 1 ou 2 caras da escola secundária ou do ensino médio que sempre duvidaram dele. E ele estava olha para mim agora. Esse tipo de coisa. E não há nada de errado com isso. Mas quando você está constantemente focado em provar que as pessoas estão erradas, isso te leva longe. Isso o levou a ser a pessoa mais talentosa que ele é. Quero dizer, ele é incrível. Mas se há algo que você ainda não curou, então ainda estamos criando algo a partir de uma dor em vez de um propósito. E isso não significa que você é ruim ou errado. Não significa que há, você sabe, algo errado com você. É só que quando você cria a partir da dor, nunca será capaz de curar essa dor se esse é o núcleo do que você está criando. Quando você cria com propósito, você pode criar com uma energia mais sustentável. E quando você alcançar esse sucesso, não precisa dizer, sabe, eu lembro quando você zombava de mim antigamente, ou eu lembro disso. Você pode dizer, sou grato por ter alcançado meu maior potencial e obrigado a todos que me incentivaram, todos que me apoiaram, até mesmo as pessoas que não me incentivaram. Obrigado. Obrigado a todos por me darem esse incentivo e me permitirem chegar onde estou hoje. É algo para refletir na sua vida, mas acho que é poderoso. Use o teste do espelho. Isso importará em 30 anos? Se uma pessoa se curar por causa disso, então vale a pena. Sabe, muitos de nós dizem, poxa, eu quero criar um conteúdo. Como faço para que milhares, ou centenas de milhares, ou milhões de pessoas assistam a este vídeo? Ou leia este livro? Ou leia este artigo? E muitas vezes, lembro-me de quando escrevi este livro, eu apenas disse, não me importo se milhões de pessoas comprarem o livro, dezenas de milhares, centenas, ou uma. Se isto ajudar uma pessoa a se curar, se isto ajudar uma pessoa a superar a dor, se isto ajudar a viver uma vida melhor e tiver um efeito positivo no mundo dela, valerá a pena. Agora, eu quero que alcance milhões de vidas. Sim, mas se uma pessoa se curar por causa disso, valerá a pena. Então, eu quero que você faça a si mesmo uma pergunta. Isso ainda importaria se ninguém aplaudisse, se ninguém torcesse, se ninguém comentasse, se ninguém comemorasse você? Isso ainda importaria? Reserve alguns minutos e alinhe seus objetivos com o que te traz satisfação interna. Não apenas o que recebe validação externa, mas o que te dá uma sensação de paz. E escrevendo este livro e todos os meus outros livros, escrever isso me deu uma sensação de paz, algo que posso segurar, posso abrir em qualquer momento e olhar e pensar,
Uau! Estou tão feliz por ter escrito isso. Porque realmente escrevi isso para a versão mais jovem de mim. A versão de mim que era insegura, que tinha medo, que permitia que opiniões externas ditassem meu processo. E eu escrevi isso para a versão mais jovem de mim mesmo que realmente precisava disso antigamente, quando eu tinha 16 anos, quando eu tinha 21, 28, 33. Eu precisava deste livro. Precisava da sabedoria deste livro. E a parte da razão pela qual eu lancei a School of Greatness há 12 anos e meio, porque eu queria ter as habilidades, o conhecimento e os recursos que a escola não me ensinou. E isso não significa que eu não tive ótimos professores e ótimos treinadores. Eu tive. Mas o sistema não me ensinou as habilidades da vida. E é por isso que eu disse: vou criar um tipo diferente de escola, uma escola para a grandeza. E estou tão grato que você está aqui hoje, fazendo parte disso. Nova escola, esta escola de pensamento atualizada, de usar seu coração, de cura, de crescimento, de serviço, não apenas sobre sucesso, realização e conquista. Todas essas coisas são divertidas e legais. Tenho grandes sonhos. Estou tentando ir às Olimpíadas, meu amigo. Estou tentando fazer coisas incríveis no mundo. Mas isso não significa que eu precise realizar essas coisas para me sentir bem comigo mesmo. Eu me sinto bem no processo. E não importa se certas pessoas me criticam, dizem que sou louco, seja o que for. Use o teste do espelho. Isso importará em 10 anos? Mais uma vez, espero que esse vídeo tenha lhe poupado mais de 30 anos de tempo que você não precisa desperdiçar. Espero que tenha lhe dado um senso de estrutura para apoiá-lo em encontrar seu propósito único, porque você nasceu para viver com intenção, propósito, uma missão significativa e em serviço. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Deixe um comentário abaixo sobre o que você achou mais importante. Curta este vídeo agora mesmo. Clique em se inscrever neste canal para que você possa se atualizar com mais das últimas e melhores entrevistas da série de entrevistas da School of Greatness. E se você quiser mais solos como este, comente abaixo. Mais solos, por favor, porque estamos planejando fazer mais se é isso que você quer. Obrigado por estar aqui. Sou grato por você. E mal posso esperar para vê-lo no próximo vídeo. Um exemplo seria sentir gratidão, sentir apreço, como se você já estivesse em um relacionamento amoroso ou já estivesse em um lugar de paz financeira e liberdade. E a maneira como você pode fazer isso é